A democracia está morrendo, e a história já viu isso antes. A palavra democracia é uma das mais usadas do nosso tempo. Todo mundo diz defendê-la, mas a história nos ensina algo desconfortável. A maioria das democracias não morre de uma vez. Elas apodrecem aos poucos. E não, isso não é novidade do século XXI. A primeira grande experiência democrática da história foi a República Romana. Durante séculos, Roma se orgulhou de não ter reis. Tinha senado, leis, eleições, cargos temporários, mas aos poucos o sistema começou a falhar. Crises econômicas, concentração de terras, corrupção, violência política. O povo passou a confiar mais em líderes fortes do que nas instituições. Júlio César não chegou ao poder dizendo que ia destruir a República. Ele dizia que ia salvá-la. É assim que as democracias costumam cair. Pulando para o século XX, temos outro exemplo clássico. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a chamada República de Weimar era uma democracia moderna, com constituição, eleições e partidos, mas vivia cercada por inflação, desemprego, humilhação internacional e medo do caos. O discurso que ganhou força não foi "vamos acabar com a democracia", mas sim, a democracia é fraca. A democracia não funciona. Precisamos de ordem. De novo, a história avisa. Quando a população perde a confiança nas instituições, ela passa a apostar em salvadores. E aqui chegamos ao presente. Hoje, em várias partes do mundo, vemos fenômenos parecidos. Descrédito na imprensa, ataques ao judiciário, desconfiança das eleições, polarização extrema, a ideia de que quem discorda é inimigo. Tudo isso não mata a democracia imediatamente, mas corrói por dentro. A democracia depende de algo frágil, confiança em regras comuns, aceitação da derrota, respeito ao outro. Quando isso se perde, o voto vira só um ritual vazio. A história também mostra que autoritarismos modernos não chegam com tanques na rua. Eles chegam com discursos emocionais, memes, frases simples para problemas complexos. Chegam dizendo: só eu represento o povo de verdade. Na década de 1930, isso foi feito por rádio e jornais. Hoje, isso acontece em redes sociais. E há um detalhe crucial que os historiadores sempre apontam. Não é o líder sozinho que destrói a democracia. É uma parte da sociedade que aceita abrir mão de liberdades em troca de segurança, identidade ou sensação de pertencimento. A pergunta não é se a democracia é perfeita. Nunca foi. A pergunta é, o que acontece quando deixamos de defendê-la todos os dias? Porque a história mostra que reconstruir uma democracia destruída é sempre mais difícil do que preservá-la. Roma levou séculos para virar império. A Alemanha levou poucos anos para virar ditadura. Em ambos os casos, o processo começou quando a população passou a acreditar que as regras democráticas eram um obstáculo, não uma proteção. E talvez o maior erro seja achar que isso não pode acontecer aqui. Todo país que perdeu sua democracia pensava exatamente assim. A história não se repete de forma idêntica, mas ela avisa. E ignorar esses avisos nunca terminou bem. Curte, comenta e compartilha nosso canal para mais história.